Aqui, como dizem, perdoe a nossa falha técnica. Tire o seu dispositivo. Não pode. Bom, tá pedindo para girar o dispositivo aqui. Enquanto eu não aprender bem isso, nós vamos estar aqui remendando, ok? Muito bem. Então vamos voltar aqui, que eu dizia que todos nós, em algum tempo, de alguma pessoa, nós ouvimos, não, nossos pais, nossos avós, a frase, a expressão, a esperança é a última que morre, né? E eu acrescento ainda mais uma frase que para mim é muito significativa. A esperança é a virtude do homem que caminha. Enquanto o ser humano tiver esperança, ele estará caminhando. Enquanto ele pensar em algo que tem sentido na sua vida, ele continua caminhando porque ele é impulsionado, fortalecido pela esperança, não? Então, nós sabemos que a fé é o fundamento da nossa esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Fala como esse dom nos impulsiona a caminhar sem perder a esperança no Senhor. A esperança é a âncora que levamos dentro da alma e que nos impulsiona a caminhar sem perder essa confiança em Deus. A esperança nos convida a nos lançarmos na fé, a darmos passos guiados por ela, para que sejamos capazes de discernir entre o mal e o bem, e a resistirmos aos ataques do mal que nos impedem de viver a santidade. Sem essa fé carismática, não enxergamos o que está do outro lado. A esperança em Deus precisa fazer parte da nossa vida. Frequentemente, tratam a esperança como um sinônimo de otimismo. É utilizada assim para designar um certo sentimento de que tudo irá se resolver, de que tudo irá dar certo. Entretanto, a esperança é a segunda virtude teologal. Isso quer dizer que, como virtude, trata-se de um hábito que deve ser alimentado e fortalecido em nossa vida. Diferentemente dos outros hábitos, este não pode ser criado pelo ser humano, pois compete a Deus dá-lo por meio da infusão da graça santificante. É teologal também não só porque é infundido por Deus, mas por se tratar de uma virtude que tem como fim último o próprio Deus. Mas esses hábitos predispõe o homem a agir segundo o desígnio do Criador, conseguindo concretizar suas aspirações. Quando se espera coisas humanas ou materiais, não se trata da virtude da esperança. Pode-se realmente esperar conseguir um emprego, esperar ir bem numa prova ou concurso, como esperar ser bem recebido por certa pessoa num determinado lugar. Mas que fique claro, nada disso trata da verdadeira esperança. A esperança é aquela virtude que nos faz esperar Deus e suas promessas. A primeira virtude teologal precisa ser a fé, pois dela provém a esperança. Eu penso assim, não acho
com a certeza que quem não tem fé também não tem esperança. De fato, é necessário conhecer Deus, suas características, seu imenso amor pelo ser humano, a maneira como, através da história, preparou a salvação da humanidade para poder esperar nele. Uma fé que se desenvolve, que provoca o aperfeiçoamento da virtude da esperança. A esperança, por sua vez, faz com que todas as coisas da vida e o mundo sejam colocados nos seus devidos lugares. Fornece a meta que explicita para onde todo homem e mulher devem direcionar a sua vida. Esperar em Deus é assim, não só uma atitude passiva de quem vai receber algo, mas uma certeza de onde olhar, para onde colocar o foco da nossa atenção e atividade. O Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Responde apropriadamente o mesmo Salmo, que não vem dos homens, não vem do mundo, mas o meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é esperança. Levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. As virtudes da fé e da esperança precisam caminhar juntas. Aquele que conhece Deus sabe que deve esperar sempre nele. Para ter verdadeira esperança, somente com a verdadeira fé. A virtude da esperança é, desse modo, aquela que faz ver o mundo com outros olhos. Embora não se ignore a vida material, ela deve ser colocada sob a perspectiva da eternidade e do espiritual. Tal projeto me leva a Deus. Preciso realmente disso ou daquilo? Esses bens ou atitudes me preparam para a vida eterna e para aumentar meu contato com Deus em minha vida? Porque tantas coisas nós fazemos às vezes sem pensar, que isso não nos leva a nada, não nos leva a lugar nenhum. Quando a nossa meta verdadeira, o nosso caminho verdadeiro, o nosso fim verdadeiro é Deus. Onde coloco minha esperança? Olho para os montes esperando que um exército virá me salvar? Ou espero no Senhor, este Senhor que fez o céu e a terra? A virtude da esperança também provoca ou se alimenta a disposição do homem de consolar-se diante da doença, da morte, da perseguição e da injustiça, quando provocada pelo seguimento de Deus. Afinal, aquele que estabelece como meta a convivência com Deus e a vida eterna, não pode considerar a morte como um castigo, que na verdade nós não fomos educados para a morte, né? A morte para nós temos como uma perda, e na verdade não é assim, né? Não é. O que possui a virtude da esperança, da mesma forma
vê na doença uma oportunidade de renúncia, uma oportunidade de expiação, de entrega que o aproximará da meta que é a eternidade. Certos pecados e atitudes que acabam com a virtude da esperança são graves, pois colocam o ser humano contra o projeto divino. Esperança é ato de esperar, expectativa na aquisição de um bem maior que se deseja. Aquilo que se espera desejar pode ser também um sinônimo de confiança. Sendo uma das 3 virtudes teologais, acentuada no capítulo 13 da carta de São Paulo aos Coríntios, a esperança é dom eminente no coração do homem. Está infuso e faz parte de nossa estrutura, pensada e criada por Deus. Quando Deus nos cria, Ele também já incute em nós esta virtude que é a esperança. Em uma de suas homilias, o Papa Francisco diz: a esperança não é um otimismo, não é aquela capacidade de olhar as coisas com bom ânimo e seguir adiante. Não, isso é otimismo, não esperança. Podemos dizer que a esperança é uma virtude, como diz São Paulo, de uma ardente expectativa pela revelação do Filho de Deus. Esta expectativa é a maior característica da esperança cristã, que não só vê a vida com olhar positivo e a enfrenta, mas vê em todos os acontecimentos, mesmo os mais difíceis, oportunidade, ou seja, parte do plano da salvação de Deus na nossa própria vida. Porém, esta ação nem sempre é fácil. Em uma sociedade que tende a nos levar ao imediatismo, ao ver para crer, a esperança passa de um dom para um desafio e exige de nós grande fé, que é o seu principal combustível. Se eu tenho esperança, e essa esperança é fortalecida pela fé, que as bênçãos necessárias em minha vida já me foram dadas pelo preço pago na cruz por Jesus, é, portanto, justo receber dele isso que já é meu. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu. O homem que alimenta essa esperança, esta virtude em seu coração, vê além do véu. Além das circunstâncias contrárias, corre contra a maré do desânimo, do desespero, da escuridão. Ele vai além, vê além, não se iludindo e vivendo como se os sofrimentos não existissem, mas traçando em si a dinâmica que planta nos invernos da vida a semente da mostarda, e espera, porque sabe que aquele que oferece a semente ao que semeia é pão, e pão ao que tem fome também vos suprirá e multiplicará a semente
e fará desenvolver os frutos da sua fidelidade. O caminho da esperança, enfim, muda nossa estrutura e nos torna homens e mulheres novos, livres, filhos de Deus. O fruto será tê-lo como pai que exerce, inundado de amor, seu papel de pai em nossas vidas. E que grande graça é para nós descobrirmos na carne e não somente nas palavras que ouvimos, que temos um Pai de amor que cria um lugar de tantas moradas e as tem construído para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas, disse Jesus, né? Esperança é espera dinâmica, que gera nova vida em nós, transforma-nos de escravos que éramos em herdeiros esperados neste lar, preparado com tanto amor e com tanta dedicação por nosso Pai Deus, né? Para que com Ele em plenitude habitemos. Nos muda de escravos retidos pelo medo e pelas inseguranças, a filhos que, mesmo sem ver, sabem que já desfrutam desta graça. Essa é a maior mutação que sofremos como homens de esperança nessa terra. E por isso podemos ser como faróis iluminados que apontam para o céu. Para isso somos chamados, e assim nos tornaremos para a maior glória de Deus, Senhor de nossa esperança. E hoje, meus irmãos, mais do que nunca, devemos alimentar essa esperança. Devemos implorar a Deus que aumente nossa fé, que aumente nossa confiança nele, que aumente nossa esperança em dias melhores. E não nos esqueçamos, a esperança é a virtude do homem que caminha. Enquanto caminhamos, mantenhamos firmes a nossa esperança. Mantenhamos acesa essa chama da nossa fé, para que a nossa esperança também seja fortalecida, para que a nossa esperança seja uma constante e que com a nossa esperança animemos muito dos nossos irmãos. Sejamos luz, luz de fé, luz de esperança. Fé, esperança e caridade. Que tenhamos toda uma boa tarde, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todos os males e perigos, que nos cuide, nos proteja e que proteja todos aqueles que estão passando pela terrível prova desta epidemia. Um grande abraço a todos.